clama-me e responder-te-ei e anuncia-te coisas grandes e firmes que não sabes. Clama-me e responder-te-ei e anuncia-te coisas grandes e firmes que não sabes. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei, diz o Senhor Jesus. Clama-me e responder-te-ei e anuncia-te coisas grandes e firmes que não sabes. Clama-me e responder-te-ei e anuncia-te coisas grandes e firmes que não sabes. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei, diz o Senhor Jesus. Clama-me e responder-te-ei e anuncia-te coisas grandes e firmes que não sabes. Clama-me e responder-te-ei e anuncia-te coisas grandes e firmes que não sabes. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei, diz o Senhor Jesus. Clama-me e responder-te-ei e anuncia-te coisas grandes e firmes que não sabes. Clama-me e responder-te-ei e anuncia-te coisas grandes e firmes que não sabes. Que não sabes, que não sabes. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei.
farei, meu bom Jesus, meu bom Jesus, meu bom Jesus, meu bom Jesus. Amém? É isso aí, pessoal. Graças a Deus. Salmos capítulo 29 diz da seguinte forma: dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Deus é fiel nos mínimos detalhes, tá bom? Vamos ver aqui, olha que interessante a palavra de hoje, tá? Para as nossas vidas, que está em 2 versículos que nós vamos meditar nesse período aqui, tá bom? Hoje o vídeo vai ser até mais rápido, tá bom? Porque o Espírito Santo quer trabalhar de uma forma especial. Salmos capítulo 27, versículo 1, e Salmos capítulo 37, versículo 7, tá bom? Então diz assim, ó, o 27 primeiro diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então você vê aqui são 2 perguntas, né? A quem temerei e de quem me recearei, tá bom? E agora olha que interessante, no Salmo 37, o versículo 7 diz assim, ó: descansa no Senhor e espera nele, ou seja, no Senhor nosso Deus, né, o Altíssimo Deus. Não te indignes, ou não te indignes, né, por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Vou repetir aqui, tá bom? Olha só que interessante, Salmos 37, 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Tá bom? Olha que interessante esses 2 versículos a qual nós lemos, porque o que Deus ele exige de todos nós é uma confiança que nós temos que ter em nosso coração, de uma forma que Ele é capaz, ou seja, Jesus Cristo, é capaz de realizar tão grande obra a nosso favor, quando nós obedecemos a Ele e cumprimos, ou seja, aquilo que diz as Sagradas Escrituras, né? Meditar na sua lei de dia e de noite, para que possamos ter sucesso, para que possamos ser bem-aventurados, para que possamos ter aquilo que é de mais completo, aquilo que é mais pleno em nossas vidas, em nosso corpo, alma e espírito. Nós sabemos que a opressão é algo desagradável. E nós sabemos que existem pessoas, seres humanos, que porque não se abrem para Jesus verdadeiramente, não se abrem, ou seja, não entrega seu coração verdadeiramente para Jesus, essas pessoas acabam sendo usadas pelo maligno. Sim, né? Por quê? Porque se Jesus é luz, o maligno vai ser trevas. Se Jesus é bondade, o maligno é malignidade.
Se Jesus é vida, o maligno é morte. Então vai observando as diferenças, porque nós estamos praticamente como se dissesse assim, né? Sabe aquele momento que diz assim, o vale da decisão? Para a pessoa se decidir logo o que ela quer, na verdade, ou Jesus ou maligno, né? Eu escolho a Jesus, porque eu sei que Ele é a fonte de todas as coisas. Então nós acabamos de ler aqui que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. E aí mostra o salmista Davi, a quem temerei? Ou seja, em Jesus existe uma segurança tão grande, uma confiança tão grande, que o próprio Jesus desperta dentro do nosso interior, e aí a gente começa a perceber e a reconhecer que isso não vem de nós mesmos, nós não temos tal capacidade de nós mesmos, nós somos totalmente dependentes de Jesus Cristo. E aí nós passamos a ter essa certeza e a perguntar até mesmo assim, diante dos problemas e diante das dificuldades, a quem temerei? Ou seja, de quem terei medo, na verdade? Não vou ter medo algum, porque eu sei que Jesus estará comigo. Salmo 23 diz que ainda que a gente venha andar pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque Jesus estará conosco. Entendeu? Estará junto, nos orientando, nos consolando, nos dando discernimento, nos dando orientações, conselhos, nos dando tudo aquilo que é de bom e arrancando de nós tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é péssimo, tudo aquilo que é negativo, né? Jesus arranca de nós. Então vai observando que até o salmista ainda conclui assim, de quem me recearei? Ficar receoso, assim como se diz, com receio, né? Ficar com receio de alguma coisa significa o quê? Você ter desconfiança. Você olha assim e fala assim, peraí, isso daqui não é legal, isso daqui não é confiável. Não é assim? Mas quando estamos com Jesus, a gente tem uma segurança tão grande dentro de nós que a gente pergunta assim, de quem me recearei? Ou seja, eu não tenho como ter receio ou desconfiança alguma, porque sei que Jesus tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. Deu para entender? Agora vejamos lá no Salmo 37, a qual nós meditamos também no versículo 7, e fala para a gente descansar no Senhor nosso Deus. Descansar no Senhor nosso Deus não significa ausência de trabalho. Não significa que a gente não tenha que exercitar alguma coisa nessa terra. Não. O descansar no Senhor significa o quê? Que a gente tem que ter uma segurança, uma confiança que Deus está trabalhando em nosso favor e de que Ele é capaz em absoluto, tá? Não em partes e nem pela metade, mas de uma forma inteira. De que Ele é capaz de resolver os nossos problemas e nos ajudar. Então quando a gente tem essa confiança e fala assim, Deus, eu reconheço que não posso mais e já cheguei no meu limite. Eu entrego a Ti e quero que Tu resolvas ao meu favor tais condições, porque eu creio na promessa da Tua palavra. Ainda há esperança, sabe? A gente coloca assim, mesmo com poucas palavras, ou em pensamento mesmo, sabe? E colocar diante de Jesus. E esse descansar no Senhor é algo agradável diante de Jesus. Você sabia disso? É algo agradável. Então, mesmo que a gente venha a executar alguma função do trabalho, ou alguma coisa nesse sentido, Jesus sempre vai observar se a gente quer que Ele se responsabiliza em nosso favor. Ele está disponível. Deu para entender? Apenas se você quiser a salvação ou não. Deu para entender? Aí é decisão tua. Não cabe a mim, não compete a mim, nem a Jesus. Compete a você. Qual a tua decisão, na verdade? E aí você vê que a Bíblia mostra para a gente não ficar indignado. Sabe o que é indignado? É tipo assim,
é aquilo que você olha assim com uma ira, mas uma ira no sentido de que você quer prejudicar essa pessoa. Você não quer ver o bem dela. Você quer ver ela na desgraça, na ruína. Isso é indignação, sabia? E a gente não pode se indignar querendo ver o mal do semelhante, porque Jesus Cristo morreu na cruz no Calvário pelo ser humano. Deu para entender a diferença? Então a gente não pode ficar com indignação, não pode ter maldade em nosso coração. Sabia disso? É isso que Jesus tem orientado. Então não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa daqueles homens, sabe, que trabalham com astúcia, que desenvolvem as coisas com astúcia. E astúcia está ligado, sabe o quê? Aquele indivíduo que quer abrir vantagem sobre os outros, abrir vantagem sobre os outros para querer prejudicar o semelhante, para querer dominar situações e cometer coisas desagradáveis a Jesus. Cometer corrupção, cometer feitiçaria, cometer as obras de maçonaria, cometer as obras de iniquidade, de pecado, sabe, cometer obras de satanismo, cometer obras de macumbaria e adoração a outros deuses, querer ser um tropeço na vida da pessoa, sabe assim, que nem diz lá, né, os ensinamentos de Balaão, sabe? Essas pessoas vão ter consequências sérias se elas não se arrependerem no momento oportuno e levarem a sério, porque Deus repreende e castiga quem Ele ama. Então tem pessoas astutas que elas querem ser tropeço na vida dos outros, impedimento, elas querem ser barreiras na vida dos outros, não desejando que a pessoa prospere, não desejando que a pessoa cresça, não desejando que a pessoa desenvolva. Você sabia que existem esse tipo de pessoas que são invejosas, são malignas de coração? E a Bíblia nos orienta que a gente tem que ter misericórdia dessas pessoas e orar, porque a gente sabe que não é a pessoa em si, mas quem está por detrás dela. Você sabia disso? Sim, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Ou seja, não é contra seres humanos, mas é contra principados, potestades, dominadores e hostes. Hostes significa exércitos, tá? Hostes espirituais que estão nas regiões celestiais, tá bom? E essas hostes espirituais, esses seres, principados, potestades, dominadores e hostes espirituais, são da maldade, são malignos, são espíritos opressores, que a Bíblia Sagrada fala ali em Efésios capítulo 6. Então vai observando esses detalhes, porque o mundo espiritual, a realidade dele é mais abrangente do que o mundo físico que você está me vendo aqui agora, tá? É muito mais dinâmico, é muito mais veloz, tá bom? Então não brinque com coisa séria. Os deuses pagãos desta nação são tudo limitado, desta nação brasileira e das demais nações também. Neles a limitação de entendimento, sabedoria e inteligência, e também conhecimento, poderes, domínios, eles têm, e força também, tá? Eles têm tudo limitações. Eles querem ser adorados, eles querem ser promovidos, eles querem ser invocados, mas a gente tem que rejeitar eles. Esses deuses das nações aí, nós temos que rejeitar, como diz Efésios capítulo 5, versículo 11, rejeitando as obras infrutuosas das trevas e condenando-as. Entendeu? Então isso é muito sério. Leve a sério, porque Jesus está disposto a salvar. Ele fala, Evangelho de São Mateus capítulo 11, versículo 28, versículo 29 e versículo 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, ou seja, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, Ele vai se responsabilizar em aliviar, em trazer o alívio
para o teu corpo, alma e espírito. Aí ele fala assim também mais: tomai sobre vós o meu jugo, ó, jugo tá ligado a peso, tá? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, ó, suave. Isso aqui é leve, não é? Caneta não é leve, ó. O jugo de Jesus é suave e o fardo de Jesus é leve, tá? Essa é a diferença de Jesus. Ele se responsabiliza por aquilo que ele declara na sua palavra na Bíblia Sagrada, tá bom? Então vai vendo a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus, tá? Daquele que tem um compromisso com Jesus e daquele que não tem um compromisso com Jesus. Então não tem como esconder de Jesus os nossos pensamentos, não tem como esconder de Jesus os nossos olhares, aquilo a qual ouvimos, aquilo a qual falamos, aquilo a qual desejamos e aquilo a qual também praticamos com as obras das nossas mãos, né? Ou com o nosso corpo total, tá bom? Jesus está vendo tudo. Nós estamos diante dele de uma forma nu e patente. Ou seja, não tem desculpa diante dele, tá bom? Ele enxerga muitas coisas que às vezes até mesmo nós não enxergamos, tá bom? Então queira agradar o coração de Jesus. Queira fazer coisas boas e apartar-se do mal e buscar o caminho da paz, buscar o caminho do bem, tá bom? Esse é o conselho do Espírito Santo nesse período aqui, segundo a palavra revelada nessa ocasião, tá bom? Vamos orar? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Papai Celestial, adentro em Tua presença, ó Deus, colocando estas causas diante de Ti, pois eu me humilho debaixo da Tua mão potente, e creio que Tu, no tempo certo, sabe de que forma trazer a exaltação devida para louvor e glória do Teu santo nome. Te agradeço por essa rica oportunidade, Papai Celestial, de aprender os Teus segredos que estão no Teu coração. Sim, Jesus, nós Te agradecemos por aquilo que Tu és, por aquilo que tens feito e por aquilo que irás fazer. Papai Celestial, nós pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus Cristo, sobre todos aqueles que verdadeiramente, com sinceridade, com verdade, se entregam a Ti e querem um compromisso definitivo contigo, um compromisso sério com a Tua palavra, não brincando, não zombando, não escarnecendo, não desprezando os conselhos da Tua palavra, porém levando com seriedade. Faça essa pessoa fazer uma aliança contigo e saber que Tu, Jesus, és a única garantia superior a qualquer outra aliança que possa se fazer na terra dos viventes. Pedimos a Tua bênção e a Tua misericórdia, e que haja o genuíno, ó Deus, com singeleza de coração, o verdadeiro arrependimento no coração dessa pessoa ou dessas pessoas. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então é isso aí. Vamos assim? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém!